Olá, meus caros. Estamos aqui ao vivo, né? Hoje eu vou chamar um amigo meu aí, o Luca Campos, que é terapeuta também. Nós vamos falar um pouquinho aí deste filme. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Gui. Fala, meu caro. Boa tarde, cara. Tudo Como bem? está? Tudo bom? Tudo em paz, cara. Tudo em paz aqui, graças a Deus. E aí? Trabalhando muito? Hum, É um o jeito, pouquinho, né? um pouquinho tamo, né? E aí, Cara, como é antes que de tá? mais nada, obrigado aí, viu, por ter aceitado participar aí da live comigo, tirar um tempinho, que eu sei que é corrida aí, né? Nosso tempo de maneira geral. Então, obrigado mesmo, viu, de estar aqui comigo, tirando um tempinho para conversar um pouco aí, tá bom? Imagina, cara, uma alegria bater um papo, ainda mais sobre esse filme, né? Que a gente tem uma predileção, gostamos bastante. Então, eu que agradeço o Exatamente. convite, cara. É uma honra. Cara, eu acho que eu assisti esse filme umas 10 vezes, assim, já sem exagerar, assim, Sim, fácil, sim, fácil. massa. Eu vi, eu pelo menos umas três bem assistidas eu vi, né? Umas três bem assistidas eu vi. Cara, você sabe que eu tive a ideia de fazer essa live, né? Teve uma vez que um estudo de caso aí que a gente costuma fazer lá no clube, né? Sim. E foi o último que eu participei no caso. E você chegou a falar que estava atendendo ali, né? Eu não sei se você chegou a falar do filme ou foi o Vinícius, alguma coisa assim, mas eu sei que você e o Vinícius tiveram uma atitude ali perante esse processo terapêutico parecida, né? Você disse que estava atendendo uma adolescente, acho, alguma coisa assim. E você percebeu que faltava ali uma coisa nela, né? Não se sentia valorizada, amada, né? E aí um dia, assim, chegando quase no fim da sessão, você chegou para ela e falou, fulana, olhou bem perto da câmera, assim, né? Falou, eu te amo. Ou assim, ou algo do tipo assim, você Sim, tem valor. E ela fica meio sem graça, né? O paciente, aí eu falo, não, você não entendeu. Você tem valor. E aí você repetiu isso até que chegou um momento que ela começou a chorar, né? Foi isso mesmo, não foi que sim, você sim, contou? cara, foi exatamente isso. É bem semelhante com aquela cena do filme, porque, cara, apesar, enfim, né, disso poder acontecer de formas semelhantes, né, em diferentes casos, né, as pessoas podem pegar isso, dizer como, que é uma técnica, assim, mas por que que isso funciona, cara? Porque, assim, olha, independente da técnica, da forma, né, de você se comunicar, de você falar, de você tentar, né, ajudar aquela pessoa, se tem sinceridade ali, se realmente tem, né, sinceridade no teu coração, tem amor ali por aquela pessoa, cara, o negócio funciona. Isso que é legal. Esse dia eu tava conversando com um amigo, né, a gente tava falando, com o Vinícius, inclusive, né, agora eu lembrei, foi com ele, que ele tava falando assim, né, que ele tinha sacado uma parada diferente da estrutura da sessão dele, né, que ele tinha mudado um pouco, tal, fez um ajuste fino. E daí eu escutei aquilo e achei bem legal. Só que eu não fiquei com vontade de implementar, sabe? É, Uhum. E até um tempo atrás, quando eu vi uma parada que funcionava, eu ficava muito assim, ó, louco, não, eu quero fazer, né, quero aplicar isso na sessão. Só que o que acontece, cara? A forma do atendimento, a aparência, ela importa, né, assim, porque é a cara que você está dando para o seu atendimento, mas a substância, que é a tua personalidade, o amor e a sinceridade, importa muito mais. Então, assim, dá para fazer isso de diferentes maneiras, né? Por exemplo, se fosse presencial, às vezes um abraço já dava conta, né, assim, disso. Sim. Né? Você abraça aquela pessoa, você olha para ela, assim, né? Daí você abraça de novo, né? Assim, essa repetição, sabe? Então, isso eu acho muito legal, cara, porque assim, esse filme, ele abre a nossa cabeça para uma possibilidade de atendimento que ele é possível, mas assim, a gente tem que realmente ver assim, olha, o que que tá por trás dessa postura do terapeuta, né?
Isso que interessa e é isso que cura, né? O que você acha? Exatamente, você falou tudo. Acho que também não adianta fazer isso sem ter a sinceridade, né? Sem amar de fato o paciente que está ali na nossa frente, né? Eu acho que a postura e a personalidade do terapeuta é tudo também, né? Não só falar da boca para fora. Isso. E, e eu sou que nem você, assim, cara. Quando eu vejo algo que funciona, eu quero fazer, sabe? Não tem muito, né? Não tem muita cerimônia, não, de ficar, "Ai, mas será que pode fazer isso frente a, né, um paciente? Será? Funcionou, meu amigo, né? Sim. Se a pessoa melhorar. E, cara, você quando você assistiu esse filme, assim, pela primeira vez, você já atuava como terapeuta, assim? Teve, de fato, alguma influência? Como é que foi? Cara, eu vi esse filme a primeira vez há muito tempo, e eu não lembro se eu já atendia. Não, mas eu acho que eu já atendia. Ou talvez eu estivesse começando. Só que eu não conectei os pontos, eu só achava legal. Eu não tinha esse olhar assim, de, tipo, pra mim ainda era uma coisa muito, sei lá, de filme, né? Eu pensava assim, pô, não dá Uhum. pra atender assim, né? Eu pensava, não, como é que eu vou atender assim, confrontar o paciente, levar ele e começar, porra, meter o dedo na cara dele, e falar que ele não viveu porra nenhuma, né? Assim, Levar para uma praça, né? não, eu pensava, cara, isso é um absurdo, né? Fazer uma sessão fora do setting, passar do horário, né? Pegar no pescoço do paciente, abraçar ele, falava que tá maluco. Só achava legal. Eu falava, olhava, via, falava assim, mas não é possível. Só que daí quem que trouxe um novo olhar para esse filme para mim, daí eu reassisti novamente algumas vezes. Foi o Thiago Andrade, ele fala muito sobre esse filme, né, na Uhum. pós-graduação. E ele não só fala, como ele mostra que é possível. Você pode atender assim, e não só pode, às vezes você tem que, né, assim, às vezes você tem que ter essa postura mais assim de confronto mesmo, né? De confronto mesmo, a pessoa está trazendo ali. Já cansei de fazer isso, né? Assim, ó, o paciente é, vem, né, começa a trazer algumas questões e você realmente, assim, olha, tem que mostrar para aquele cara, assim, ó, falar, ô, interromper ele, né? Botar, né, que a gente fala lá no estudo de caso, né? Aquela humilhação intelectual. A gente fala assim, não, não, Sim. né? Você que tá me pedindo ajuda, né? Você que precisa de mim. Cara, essas coisas, elas funcionam porque, assim, olha, normalmente as pessoas vêm com um script, que nem o... Eu até esqueci o nome do Will, né? Deixa eu fechar aqui as notificações. Will. Will, ele chega realmente assim, e isso é uma coisa que eu Na tenho verdade, o nome do percebido. filme é Good Will Hunting, né? Ah, Aqui no sério? Nem... Brasil que se... Sim. O nome do filme original é Good Will Hunting. Sim, que interessante, não sabia. E aqui no Brasil que colocaram essa É, tradução aí, gênio do mal, né? Essas sim. coisas. É, Enfim. tradução, né? E daí, né, até hoje eu tava reassistindo, fui botar o dublado por um tempo, né, que eu tava escutando o fone e fui fazendo outras coisas. Cara, bagunça tudo, né, assim, bagunça tudo. Exato. Mas, enfim, de qualquer jeito, o que que acontece, né? E eu tenho percebido isso muito nos atendimentos, acho que você vai concordar comigo. Muitas das pessoas, e elas chegam meio que com ideias prontas, né? Assim, ideias prontas em que sentido, né? Por exemplo, eu devo me amar, né? Por exemplo, porque a minha esposa fez isso, eu preciso terminar com ela, né? Porque esses dias, né? Até um amigo tava contando de uma história que ele tava ajudando em casa, né? Assim, daí ele fez algumas coisas para a família dele, né? Ninguém reconheceu ele por isso, mas ele já está consumindo toda essa turma, né, de Ítalo, né? Ele falou, não, beleza, não vou Hum. reclamar. Daí foi lá, trabalhou, ninguém trabalhou de tarde, daí ele voltou e a louça ainda não tinha sido lavada, né? Daí ele foi lavar e ele ficou lavando a louça com uma cara feia para as outras pessoas verem ele, né? Assim, daí eu interrompi e falei, cara, beleza, né? De onde é que você tirou essa ideia? De que a melhor estratégia frente a esse problema é ficar com a cara feia para as pessoas verem você trabalhando. Ele, da ideia é que as pessoas têm que ajudar. Eu falei, não, não, beleza, né? Mas de onde é que veio essa ideia? Você passou um ano da tua vida meditando sobre esse problema? Você escreveu, você leu, você estudou, e você construiu essa forma de pensar, e você viu que essa é a melhor estratégia para lidar com essa situação? Ele, não. Eu falei, então, de onde é que você veio? De onde é que veio essa ideia? Eu não sabe. Eu falei, porra, eu te respondo. Assim, você viu alguém fazendo, né? O que que é esse paciente que realmente chega com um monte de discurso pronto, como o Will chegou? Ele viu um monte de frases prontas, né? Ele brinca com aquele cara no bar sobre ele estar repetindo frases do livro de primeiro ano, só que ele vive a vida desse jeito, né? Ele fica repetindo constantemente
coisas que ele leu em algum lugar, que ele viu alguém falando, mas ele nunca pensou sobre essas coisas. Tanto que quando ele é confrontado com aquela pergunta clássica, né? O que que você quer? Ele não sabe responder, né? Então, eu tenho trabalhado isso com quase todos os pacientes, Gui, de tipo assim, olha, de onde é que veio essa ideia? Assim, esses dias veio uma paciente e me falou assim, cara, eu tô precisando desistir de tudo. Eu falei, de onde é que veio essa merda dessa ideia, fulano? Que merda de ideia de jirico é essa? Tá com dificuldade e vai desistir? Eu falei, não tem, paciente meu não vai desistir de porra nenhuma, não. Né? Eu falei assim, não vai desistir. Que desistir de tudo? Vai pegar mais responsa, eu falei pra ela. Né? Vai chegar hoje em casa e vai fazer alguma coisa de útil. De onde é que veio essa ideia de que porque você está passando por dificuldades, você tem que desistir da sua vida? Né? Assim, não veio de lugar nenhum, não veio de uma construção, não vem lá do fundo do teu coração, da tua alma. É uma coisa que você ouviu falar. Você viu num post no Instagram, na novela das 8, num para-choque de caminhão. E daí você pauta a sua vida baseada nessas decisões. Então, primeiro a gente Ouviu e viu alguém fazendo. isso, exatamente, né? Às vezes nem viu a frase pronta, mas viu alguém fazendo e falou assim, opa, beleza. Porque a gente aprende, 99% do nosso aprendizado é por, né, por mimetismo, né? Por imitação. Então, quando a gente começa a ver o absurdo dessa ideia, realmente tem que surgir uma certa frustração dentro da gente. A gente fala, porra, eu tô pautando minha vida em umas ideias que eu nem sei de onde veio, né? Assim, tô tomando decisões importantes na minha vida baseado em ideias que eu nem sei, assim, olha, como é que foram construídas, nem sei o sentido delas. Pô, vou pelo menos pisar no freio, né? Assim, vou pelo menos pisar no freio. Então, ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento de realmente perceber o absurdo dessas ideias, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar, né? Assim, o que é essa coisa no lugar? Quando, né, o terapeuta vai lá e abraça esse paciente, né? Fala que ele não tem culpa, né? Ele já viu que a vida dele era meio um absurdo, que ele não estava vivendo a vida dele em primeira pessoa. Ele fica sem chão, né? Assim, é como se as defesas, tudo fosse quebrado. Você já não sabe para onde olhar. Todo mundo já sentiu isso, né? A galera que está assistindo aí sabe. Começa a consumir conteúdo, começa, pô, né, ver toda essa turma do Instagram falando umas paradas, você pensa assim, caraca, onde é que eu tava a vida inteira? Parece que eu vivi errado. Aí você fica sem chão por um tempo. Aí você fica assim, porra, parece que eu perdi muito tempo. Até que, né, você encontra alguém, né, encontra uma alma caridosa que parece que te dá aquilo que tava faltando. Fala, calma, o tempo não foi perdido, né? É daqui para frente. Então, é muito louca essa dinâmica, cara. De onde é que veio essas ideias que a gente tem? E a gente tem vários pensamentos desses durante o dia. Vários, 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 vários. Se a gente começar a traçar, a gente não faz ideia de onde é que veio. E a gente pauta a nossa vida em umas ideias sem sentido algum. Que não tem valor pra gente nem para os outros. E no caso do Will ali, né, do personagem do filme, ele tinha essa ideia preconcebida também, né? Não sei, para quem nunca assistiu, assim, o paciente ele é um gênio, né? Isso é incontestável que ele é Sim. um gênio. Mas essa é a única certeza que ele tinha, né? A única certeza que ele tinha, falou, eu sou bom nisso aqui, eu sou um gênio. Naquele assunto específico ali, em fazer contas, né? Em matemática, em aprender coisas rapidamente. Isso ele tinha certeza. Agora, de resto, ele era assim, oprimido pela circunstância dele, assim, né? É órfão, ele, como você falou, ideias preconcebidas, o cara lia de tudo ali, né? Shakespeare, todos os autores americanos ali. Tem até uma hora que esqueci o nome do terapeuta que o O Robin Williams Shan. faz, né? É isso, é Chan. Ele até pergunta, né? Com quem você convive, assim, né? Quem são as pessoas que você ama? As pessoas reais com as quais você convive? E o cara não sabe responder. Fica tipo uma coisa em silêncio, assim, sabe? Fala, você sabe, Shakespeare, Connery, Mark Twain. Sim. Aí o terapeuta até fala, legal, estão todos mortos, né? Sim. Então é interessante o que você falou, né? Às vezes a pessoa vem com uma ideia que ela nem sabe de onde veio. E justamente o eu, justamente isso, né? Ele até briga com o cara no bar lá que ele repete as frases, mas ele também não está sendo original, né? Ele não está vivendo a vida dele também, né? Sim. E, cara, eu até tava pensando, eu, assim, assistindo o filme, eu acho que para nós, assim, né, terapeutas, você é mais experiente que eu acho que existem dois momentos importantes num processo terapêutico, assim como tem no filme também. O primeiro é aquele momento que ele leva ele para a praça ali, né? Porque, assim, na primeira sessão só o garoto fala, né? A gente pode dizer assim, ele domina o terapeuta ali, o terapeuta perde o controle, começa a falar que a esposa morreu, começa a tentar adivinhar a Sim. vida dele, né? O garoto.
E aí ele perde o controle lá. Então, a primeira terapia, ele foi dominado, digamos assim, né? E, e aí é o seguinte, na segunda sessão de terapia, ele leva ele para fora ali na praça e tem aquela cena clássica ali, que é uma da minha cena favorita, acho, da história de todos os filmes, né? E eu acho que naquele momento ali, a gente pode dizer que é primeiro momento de um processo terapêutico, que a gente pode dizer que ele abriu o coração do garoto ali, né? Digamos assim. E a partir daquele momento ele poderia preencher o que estava faltando, Isso. né? Sim. Ele mesmo diz, né? Eu acho sensacional aquilo ali. Ou seja, na primeira sessão o garoto ali se achando que sabia a vida do cara. Ah, quer dizer que você virou psicólogo porque sua esposa morreu e para superar seus traumas, então você trata os outros, não sei o quê. E tudo isso ele falou olhando uma pintura que o terapeuta fez lá, né? E aí o terapeuta chega para ele aí, ali e fala: Você nunca saiu de Boston, né? Ele fala: Não, eu nunca saí de Boston. Aqui ele chega e fala: Ó, então se eu te perguntar de arte, você vai me dar uma lista de livros, de obras que você conhece, vai me citar nomes, né? Vai me citar o que que é expressionismo, o que que é sei lá o quê. Você sabe tudo. Se eu te falar de mulher, provavelmente você já transou com várias mulheres, tá? Né? Ele fala, mas você nunca foi lá na Capela Sistina sentir o cheiro da Capela Sistina. Você não sabe o que é ter uma mulher do seu lado durante 30 anos e ter que enfrentar o câncer junto com ela durante 5 anos, né? Você pode me falar de guerra, citar Shakespeare, mas você não sabe o que é estar lá dentro de uma guerra e ter a cabeça do seu melhor amigo decapitada ali do seu lado. Quando ele começa a falar isso, a câmera já começa a pegar assim, Will, você vê que o coração dele começa a se abrir naquele momento. Parece que eles fazem Cara, até fica uma até parada. arrepiado Hoje eu tava. de falar que é uma cena sensacional. Sim. Porque é o que a gente fala, né? É como se fosse uma confissão, é uma humilhação mesmo, Isso. né? O Will ali, ele tá se humilhando. O terapeuta tá humilhando ele no bom sentido. Tá abrindo o coração dele para a verdade. Não é isso? Sim. Não sei se você concorda. Talvez a primeira coisa de uma terapia é tentar abrir o coração e fazer a pessoa enxergar essa verdade, né? Sim, cara. A terapia ela começa com uma confissão. E quando o paciente não quer confessar, né, o terapeuta vira esse porta-voz. Ele obriga o paciente à confissão, né? O Will, ele olha para um quadro, ele olha para um fragmento da realidade e ele tira uma teoria sobre a realidade, né? Ele faz assunções gerais sobre o restante do mundo. E o terapeuta ele faz exatamente o contrário. Assim, ele pega, né, assim, olha para tudo, estão lá sentado olhando para um rio, para uma coisa real, né? Ele começa a falar de coisas reais e ele tira um pequeno fragmento disso, né? Ou seja, ele olha para a realidade e tira um fragmento, e não o contrário. Não olhar para um fragmento e transformar aquilo na regra para o todo o resto, né? E é normalmente assim que o paciente chega. Esse é o sofrimento, né? Assim, olha, acontece um evento com você e você começa a interpretar todos os eventos da tua vida a partir daquela ótica. O sofrimento é realmente assim, olha, você tem uma visão ampla. O sofrimento é uma lupa em um único aspecto, né? Esse sofrimento, assim, é extra, né? Não o sofrimento inevitável da vida, mas esse sofrimento, assim, quando a pessoa vem esse sofrimento neurótico, né? Não consegue falar de outra coisa. Relacionamento, 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 dinheiro, 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 vida espiritual, vida espiritual, vida espiritual. Não consegue sair disso, né? É quando realmente a pessoa pega esse fragmento e começa a tentar olhar para a realidade como se fosse tudo, né, interpretado à luz daquele problema. E o terapeuta faz exatamente o contrário. Ele usa a realidade, né, assim, usa todos os elementos que ele tiver para jogar luz num único problema, né? Então é um movimento assim, enquanto o Will está olhando numa direção, o terapeuta está olhando na outra. E ele obriga, realmente, cara, eu concordo plenamente com você. A terapia ela começa com essa confissão. E às vezes o paciente ele não consegue, né? E não é, às vezes não consegue por maldade e tal. Porque às vezes faz muito tempo que ele não sente esse gosto de verdade, né? Então, Sim. assim, e o terapeuta ele tem que fazer esse papel, por isso que às vezes tem que ser duro. Porque a verdade, realmente, assim, ela não pede licença para entrar, é com os dois pés na porta, né? Tanto que, na primeira, quando a gente vê a aula do terapeuta, né? Quando a gente vê a aula do terapeuta, o que ele está falando lá para os alunos dele? Ele está falando sobre confiança,
Então a gente já começa a pegar assim, opa, a tônica do trabalho dele é a confiança, né? E se a gente for ver ao longo do filme, é realmente isso. Não tinha pensado nisso, é verdade. Não Só que lembrava assim, dessa cena. então eu fiquei pensando exatamente nisso, porque assim, olha, só que qual que é a verdadeira confiança? Porque assim, olha, você ganhar mais dinheiro, você ficar forte, você aprender habilidade, você fica confiante? Sim, mas todas essas coisas podem acabar, né? Assim, todas essas coisas têm fim, tem data e hora para acabar. Então, é uma coisa assim que no momento está estável, mas pode não estar amanhã, né? Você pode estar super forte hoje e amanhã, porra, pegar uma puta doença. Pode estar rico hoje, amanhã quebrar. Pode estar num relacionamento Hum. hoje, amanhã tá solteiro, tá viúvo, tá, né, viúva. Beleza, né? Essas coisas são fonte de uma segurança, vamos dizer assim, É uma humana. parte. É. Isso. E o Will tinha um pouco disso. Ele era forte, ele sabia se comunicar, ele tinha essa confiança. Só que qual confiança que é a realmente assim, olha, que dura, né? Assim, que não acaba? A verdade. Tem alguma coisa mais confiável do que uma verdade? Né? Uma verdade confessada, né? Assim, ó, eu estou aqui falando com o Gui agora, né? Assim, isso, porra, é uma coisa que passa confiança, porque isso é verdade, né? Então, o Will, ele tinha muito dessa confiança humana, mas ele não tinha nenhuma dessa confiança sobrenatural, dessa que não acaba com o tempo, né? Então, nesse sentido, né, Foi nesse momento que ele teve a confiança, né? isso, exato, exatamente. Perfeito você falar isso, porque ele teve essa confiança sobrenatural, só que ao mesmo tempo ele se sentiu inseguro. Por isso que eu sempre falo aqui, a insegurança, o sentimento de insegurança, ele não é ruim. E o sentimento de segurança, ele é perigoso. É isso que as pessoas não entendem sobre a dinâmica da insegurança. Você se sentir seguro não é tão bom assim, né? Assim, porque essa segurança da verdade não é sobre um sentimento. É uma paz que você tem para deitar a cabeça no travesseiro de que você está vivendo uma vida de verdade. Mas você pode se sentir inseguro, né? E é desejável que você se sinta inseguro, porque é sinal que você está se movimentando, né? Assim, que você está, porra, Uhum. abraçando um projeto novo, que você está crescendo, que você Para está doer arriscando. mesmo, né? Isso, exato. Então, naquele momento Para ele abrir se alguma sentiu coisa no peito. inseguro, mas ele se tornou mais confiante. Por quê? Porque ele começou a andar por um solo muito mais seguro do que ele jamais caminhou, que é o solo da verdade, que é, ele é um garoto, né? Assim, ele se achava um grande homem, conhecedor de todas as coisas, e dele viu que é um garoto. Isso gera o sentimento de insegurança, mas promove uma segurança real, né? Assim, e isso é muito mais valioso do que se sentir seguro. Exato. Cara, e só um parênteses aqui, aí vai a atuação dos atores ali também é sensacional, né? Você vê Sim. que nessa parte o Matt Damon ali, ele faz uma cara de insegurança mesmo, ele engole seco ali, sabe? O cabelo dá uma caída na Parece que. cara. Fica bem de menino, É, assim, sabe? Tipo assim, parece exatamente. que fica uma coisa meio Ele adolescente, engole assim. seco, assim, parece que tá travado uma coisa que ele fala, não consigo falar mais nada porque esse cara me fez ver a verdade. Muito bom, né? Muito bom. Sim, E tanto que aí chega a segunda sessão, né? Puta de um silêncio. Ou seja, na primeira sessão o Will já tava pá, 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 falando, não sei o quê, queria fumar. Na segunda sessão ele já tava domado, digamos assim. Pelo menos já não falava mais, ficou em silêncio sim, total, né? Assim. E sim. aí ele conta uma piada, ou seja, pelo menos ele já ficou na dele, né? Sim, sim. E aí o E filme aquilo já segue foi mais depois, sincero, né? E aquilo já é mais sincero, né? quando a gente consegue brincar com essa situação, né? Tipo, já se confessou, já se humilhou, cara, é hora de rir do tombo, né? Isso é um baita Exatamente. recurso terapêutico, né? Assim, ó, o que normalmente é o movimento natural das pessoas? Tropeçam e ficam ali, porra, mordendo o machucado. Sabe quando você é criança, aquela pira de ficar arrancando Sim, casquinha, sim. né? Assim, é isso, né? Assim, esse movimento é muito simbólico. E a gente faz isso, a gente tropeça, a gente se humilha, a gente confessa e a gente fica ali lambendo as feridas, né? Mas qual que é o movimento natural? Cara, já tô na merda mesmo, vou dar uma risada, né? A comédia ela é recurso Exatamente. terapêutico realmente para a gente tratar das nossas más inclinações. E aí entra a genialidade, digamos assim, né? A coisa do terapeuta também, né? De, de rir junto com o paciente. Inclusive, você falou do Thiago Andrade ali, que eu não fiz, né, Sim, o curso dele, mas se ele fala desse filme, eu já vi ele falando muitas vezes que já riu junto com seus pacientes, sabe? Da sessão de gargalhada mesmo. Isso é terapia também, né? sim, 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 Tem uma cena lá que ele fala que o terapeuta, o Robin Williams, falando que a esposa dele peida quando dorme, acordou até o cachorro, sei lá o que, e os dois começam a rir muito, assim, sabe? sim. É terapia também, né?
Cara, é que a gente tem essa. Não sei o que que a gente. É aquelas ideias prontas, né? Assim, ó, de onde é que vem a ideia de que a terapia tem que ser esse ambiente sério, essa coisa formal, né? Assim, Exatamente. essa coisa mais assim. Tanto que não é à toa, cara. O Vinícius, um dia, ele tava contando de um caso que ele entendeu que eu achei sensacional, assim. Eu percebi que eu já Padre fui Wesley, grande. Sua grande bênção, abraço. padre. Sua bênção. Então, Não podemos assim, deixar passar aqui, né? é verdade. Desculpa. Presença ilustre. Não, tranquilo. Então, assim, ele falou sobre como ele. Veio um paciente, né? Assim, todo formalzão, né? Todo querendo falar e não sei o que em termos. Porra, peraí, cara. Acabou, a formalidade agora. Vamos falar normal, né? Assim, e é exatamente isso, cara. Assim, realmente, vamos falar normal, cara. Para de pira, porra. Né? Assim, e é Exato. engraçado, porque quando a pessoa vem assim, né? Normalmente, isso também é o problema nas outras áreas da vida da pessoa que ela traz como queixa. Essa formalidade, né? Assim, assim, olha, já veio paciente para mim, por exemplo, que tinha dificuldade de chegar nas menininhas, né? Falava, porra, Luca, não consigo, fico travado, não sei o quê. Só que como que ele falava comigo? Todo durão, assim, sabe? Tipo, cara, eu me sinto um pouco tímido, sabe? Ficava falando, eu falei, porra, bicho. Falei uma hora assim, ó, cara, pô, como que você falaria isso pro teu amigo? Né? Como que você falaria isso pro teu amigo? Né? Assim, mas como o cara é travadão, isso nem deu certo. Eu falei, cara, não, beleza, vou te ensinar. Fala normal essa porra, bicho. Aí, ó, como é que é? Você chega, você fica Exatamente. travado, você se borra nas calças, você já mijou nas calças? Assim, você fica vermelho, você trava, me fala aí, sente um calorão, fica com tesão, o que que é, Sente um negócio no porra? estômago, né? O que é isso que você sente quando você está falando com a pessoa que te faz travar, né? Então é isso, assim, só que isso não é só para terapia, né? Eu tô falando aqui, tem gente que não atende, tem gente que nunca vai entrar no set, mas é realmente isso, a gente desaprendeu a falar normal. Assim, fala que nem gente, porra, sei lá, né? Conversa aí, como é que você contaria isso? Como é que você explicaria isso pra tua avó? Né? Assim, como é que você explicaria isso pro teu amigo? Né? E é isso, cara. O que que acontece quando a gente faz isso? A linguagem, essa postura sincera, isso também é uma forma de confissão, né? Se a gente partir do princípio, né? Assim, olha, que a verdade, né? E não só do princípio, porque é isso mesmo, né? Não é só um princípio, isso é o que acontece, né? É a verdade o que cura no processo terapêutico. A gente tem que acessá-la de todos os modos possíveis, pela linguagem, pela postura, né? Pelos sentimentos, pela fala, pelas atividades, pelas obras, entende? Então, assim, você se comunicar de uma forma sincera, como você gostaria de falar isso, né? Assim, isso também é uma forma de você tocar na verdade. E só isso já tem um efeito terapêutico, né? Tanto que se você for ver, são pouquíssimas intervenções que o terapeuta faz ao longo do filme. Pouquíssimas. Mas o que que acontece? Ele é uma presença sincera. Até quando ele reage daquela maneira, tipo, de pegar no pescoço, porra, ele foi muito humano. Né? Assim, ele foi muito humano. Exatamente. Diferente daquele outro terapeuta, que quando o Will sacou que o cara era gay, porra, onde é que você tirou isso, né? Assim, o que que você tá falando? Ficou todo travadão, né? Tipo assim, porra, você é gay, fala, bicho, né? Por que que não, teu paciente não É, pode saber, né? Então, assim, essa humanidade, né? Assim, isso é sincero. Por quê? Porque somos humanos. Então isso cura, porra. Né? Assim, você ficou nervoso na sessão, né? Assim, ficou incomodado com alguma coisa? Fala. Esse dia mesmo tá falando pro paciente, falei, cara, fiquei incomodado com esse negócio que você falou. Né? Eu acho que não é por aí, não. Né? Assim, eu acho que dá pra gente. E foi verdade, assim, eu fiquei incomodado mesmo. Falei, cara, não, acho que não é assim. Em outros momentos já falei, né? Falei, porra, não sei, vou precisar estudar, né? Tipo assim, é verdade, eu ia exato. precisar, Eu eu, pensei eu nisso ia precisar agora, estudar. às vezes aparece um caso assim que você fala, cara, sinceramente, eu nunca vi um caso assim que nem você. Mas eu vou fazer de tudo para te ajudar, isso eu prometo. Sabe? Uma coisa assim, né? Já dá um tom de humanidade, né? Infelizmente, hoje a gente sabe, né? Entre os psicólogos, existe tipo uma institucionalização do ser humano, parece, né? Do setting terapêutico ali. Não, porque isso aqui, se for essa pessoa, eu não posso atender porque é um conhecido, sabe? Essas coisas. Sim, Tem isso, não tem? sim, De onde sim. tiraram isso, né? Assim, Isso. É que a gente falou no início. De onde é que veio essa porra dessa ideia? Tipo assim, de de que onde porque você veio? conhece uma pessoa, você não pode atender. É porque a proximidade atrapalha na imparcialidade do profissional. Mas quem que diz que tem que ser imparcial? Eu sou super parcial. O paciente pergunta minha opinião, eu falo assim, cara, isso aí vai dar merda, isso aí não vai. Tipo assim, isso é bom, isso aqui não é. Eu sou super parcial em algumas questões. Outras nem tanto, quando a pessoa está precisando desenvolver um senso de liberdade, de identidade ali, de autoria, porra, beleza, daí o que você vai fazer e se vira. Mas eu vou estar aqui quando você levantar, né? Quando você tombar no chão,
precisando de mim, eu estaria É aqui. isso aí. Então, é exatamente isso, cara. E eu vejo, né? Eu vejo, Gui, que assim, isso, por a gente estar inserido nesse meio, a gente acaba direcionando muito para psicologia. Mas, cara, isso é geral, né? Assim, isso é geral, assim, essa falta de humanidade e sinceridade Geral. acontece em vários campos. Em vários campos. É que no nosso a gente tem o privilégio disso ser muito custoso. Se você não desenvolve isso, você tem duas vias, né? Ou você vai para o lado da psicologia moderna, né? Assim, que você vai realmente virar um resolvedor de demanda, você pega uma abordagem ali, você, né, até pode encher teu consultório, mas vai ter uma mentira na base. Dá para fazer, mas, né? Assim, pode ser uma escolha tua. Ou, né, você vai fracassar no teu consultório. Entende? Então, aí que tá. Por isso que eu digo que realmente que é um privilégio atender. Porque assim, ó, você é cobrado a cada instante. Quando tem uma pessoa ali na tua frente, não tem como você fingir mais. Não tem mais como você esconder, não tem como você ler, não tem mais como você amadurecer. É tipo uma fotografia. Pá, né? Assim, até onde você foi? Ok, né? Entrou no ringue. Então, a gente é cobrado. Só que eu vejo que isso é um problema geral. Só que nas outras profissões isso não gera prejuízo. Ou seja, tanto prejuízo, né? Acho que o Ítalo até estava falando isso esses dias, né? Ele falou que tinha juiz querendo fazer a certificação dele, né? Ele falou assim, olha, isso é mais legal de ver, porque esses caras eles não vão ter um benefício financeiro de reconhecimento imediato, ou talvez nunca, né? Ou talvez nunca. Mas eles vão ter uma formação humana. Isso vai fazer bem para a vida deles como um todo. E, eventualmente, isso pode gerar algum recurso, né? Assim, algum retorno financeiro. Já no consultório, não. Né? Assim, isso é, assim, o princípio, né, da tua, do sucesso da tua profissão, né? Lógico, Uhum. amparado por todos os outros fatores, né, que contam também para você ter um bom consultório. Isso aí, cara, muito, muito bom, muito bom. E aí acho que a gente pode dizer, talvez, depois, né, fazendo uma relação da nossa profissão com o filme, que daí eu disse dois momentos, na verdade, digamos, são três, assim. Primeiro, quando o terapeuta abriu o coração do paciente, aí durante o processo ele preencheu ali o coração dele, né, digamos assim. E aí chega ali no momento final, né, que ele faz justamente aquilo que você fez com o paciente já. Como que é mesmo que ele fala pro Will? É, não é sua culpa, né? Não é sua culpa, isso. E ele é órfão, parece que o pai batia. E, e ele fala justamente isso, fala, ó, não sei se alguém já te falou, mas não é sua culpa. E aí ele fica muito sem graça, né? Ué, não sei. Aí na terceira vez que ele fala, o Will já começa a ficar bravo. E aí chega lá pra quinta vez que ele fala, já escorre uma lágrima. É, na sexta vez ele dá um empurrão, assim, para com isso, pelo amor de Deus. Aí quando ele fala de novo, aí o cara desaba, assim, né? Pá. Sim, Ou seja, processo terapêutico concluído, digamos assim, né? sim, E aí, e aí é isso, acho que você vê, o Will, ele era um garoto, né? Ele se tocou disso, e a única certeza que ele tinha de que era um gênio, mas ele não era ele, né? Ele não podia dizer eu para as coisas que ele fazia. Ele simplesmente queria fazer qualquer coisa, assim, queria se livrar da responsabilidade dele, né? Digamos assim, ele tem esse chamado genial, mas ele estava se livrando o tempo todo, né? Ele falou, não, tá bom aqui ser pedreiro a vida toda, não quero mais nada que isso, eu só quero fazer qualquer coisa que não seja isso, né? Começou a namorar a menina lá também, mas aí ficou uma coisa meio assim. E aí ele era esmagado pelas circunstâncias dele, e aí depois do processo terapêutico ele foi capaz de tomar decisões, não é isso? Por ele, sim. né? E ele podia tomar tantas decisões que ele até podia escolher a empresa que ele quisesse trabalhar. E aí, no fim, acho que ele escolhe, no fim, ficar com a mulher, né? Mas, assim, ele pode muito bem escolher ir lá para Califórnia com a menina E e arrumar um trabalhar trampo. também, porque ele é um gênio. Ele Sim, tomou conta da vida dele ali, né? sim, sim. Isso é muito legal de ver, cara. E- Parece que. Pode falar. Não, isso que eu ia falar. Eu acho que esse filme é ótimo, assim, também, porque faz a gente ter essa noção de resolver o problema real da pessoa, né? A gente até falou do Ítalo, né? Da certificação que ele está dando. A gente sabe como é ruim a formação de um psicólogo. E quantas pessoas que a gente vê aí que chega uma pessoa no consultório aí,
anos e anos de terapia não resolve nada, né? Esse filme tá aí, eu acho que é bom esse filme, assim, para você ver, porra, o psicólogo tá ali como uma pessoa que pode levar o outro à maturidade mesmo. E tem um fim a terapia. Resolveu o problema e acabou, né? Acabou, resolveu o problema do cara. É isso que a gente Sim, quer, no fim das contas, né? sim, Pra gente, assim, que trabalha com ser humano, assim, o pior pesadelo que eu posso ter é não conseguir resolver o problema da pessoa, né? Vira um amigo pago, né? A gente, como terapeuta, vira um amigo pago, que fica ali só ouvindo, né? sim, E acho que esse filme mostra pra gente muito isso, que a gente deve resolver o problema da pessoa, assim, até mais rápido do que o normal, e que o psicólogo tem que ter autonomia, assim, né? Não dá pra ficar só sentado ouvindo ali as coisas, né? sim. Eu falo para alguns Cara, pacientes, cara, que, né, falando disso que você falou, que, cara, gosto muito do nosso papo, mas eu quero você fora daqui o quanto antes, tá? Tipo assim, você é gente boa, eu gosto de você, exatamente. mas assim, quero ver você fora daqui o quanto antes for possível, tá? Não, tipo assim, não quero mais que você precise voltar aqui, beleza, se é gente boa, podemos ser amigo depois, me chama pro casamento, para datas especiais, beleza, mas assim, fora daqui quanto antes. Então, porra, vamos caminhar, né? Isso Mas o que que aí. você ia comentar, cara? Deixa eu só ver o que o Bruno comentou aqui, eu não entendi. Ah, que ele falou do filme, do livro, Ah, do Os filme Os Miseráveis. Miseráveis. Ah, eu não assisti, cara. É, Olha só. É. é. Então, cara, que eu ia te perguntar, você até me falou, né, aí que você dá sugestão mesmo para as pessoas, assim, né? E eu lembro que você falou, você era psicanalista, né? Quando você começou, assim, trabalhar com pessoas, não era? Cara, eu comecei a atender, assim, eu surgi, né, o Luca terapeuta da psicanálise, né? Assim, nada ortodoxa, né? Assim, não usava divã, mas assim, minha base teórica era da psicanálise. E daí fiz alguns Entendi. cursos, né, antes da faculdade, e daí comecei a atender, acho que no segundo semestre, com essa abordagem. Mas também misturava um monte de coisa. Eu gostava dessas questões de essa espiritualidade New Age, sabe? De reiki, de cristais, florais, essa porra toda. Nossa, Né? Fazia uma salada de fruta, bicho. Ficava uma merda. Ficava, ó, uma bosta. uma E... bosta, né? Não, brincadeira, cara. Assim, me Fazia ajudou, tipo assim, astrologia, fazia. porra toda. Que, assim, ó, se fosse heresia, eu gostava, né? Se fosse. Não, era foda, bicho, era foda, mas enfim. Né? Mas assim, ó, me ajudou, né? Me ajudou bastante. Eu passei por um processo terapêutico que me salvou de umas merda que eu passava. Mas assim, continuar, né, assim, não tava mais contribuindo, né? Eu gosto de falar que foi tipo um transplante de rim. Você faz uma vez, deu boa, vaza do consultório, não fica fazendo várias vezes, né? Agora você fica fazendo um transplante de rim várias vezes, assim, ó, né? Um transplante de coração, porra, vai dar merda em algum momento, né? Então, nesse sentido, cara, eu comecei por aí e hoje vendo, né, assim, apesar de não ter resultado no consultório não dar certo, porque, né, não via sentido tanto naquilo, hoje me ajudou muito a ter uma visão simbólica. Você não consegue fazer psicanálise sem, assim, é um simbolismo baixo, mas assim, você entende a mecânica da coisa, né? Você entende a mecânica da coisa. Tanto que, assim, a gente faz, essa é a tônica da minha mentoria do Vinícius, que a gente dá pro pessoal lá, né, da Zeranda Psicoterapia. A gente faz um trabalho de triturar tudo isso, assim, ó, Ítalo, Tiago, tomar tudo isso, né, trazendo uma visão simbólica e conectando com cada caso particular que as pessoas trazem lá dentro. Né? Então, assim, isso eu não tenho dificuldade. Por quê? Por conta da questão da psicanálise. Assistir um filme desse, Uhum. assim, ó, e conseguir entender por trás, fazer essas analogias, confiança, verdade, é sossegado, né? Então, por isso que eu estava até falando, né, no início a questão do tempo perdido, não tem tempo perdido, né? Todas as coisas, elas realmente, assim, elas se encaixam em algum momento quando você, porra, né, tem alguma direção minimamente correta. Aquele tempo que você achava que você passou, porra, por exemplo, minha pornografia. Ó, já ia falar. Minha adolescência foi, ó, foi maconha, pornografia e jogo. Eu podia olhar para tudo isso e falar assim, olha,
isso foi um tempo perdido, né? Isso foi um tempo perdido. Mas tudo isso, cara, assim, quando chega um paciente adolescente na minha frente, quando eu venho falar aqui para vocês sobre isso, eu tenho a maior tranquilidade de falar sobre esses temas, entende? Me ajudou, assim, olha, hoje, né, lógico, né, poderia ter sido melhor, né? Claro que eu poderia ter aproveitado melhor meu tempo, mas hoje tem utilidade, né? Tem utilidade. E isso, um processo terapêutico bom, faz você perceber, né? Assim, de você conseguir perceber assim aquilo que você achava inútil, sem valor na tua vida e ver aquilo ser compensado, né? Tem até um poema do Bruno Tolentino que eu gosto muito, que ele fala, né, sobre os anos devorados pela legião de gafanhotos, né? Assim, que ele pega até um trecho, né, do Evangelho falando como serão compensados, né? É, como que era? Ah, até esqueci do começo, faz tanto tempo que eu não lembro dele. Mas ele fala sobre esses anos, né? Ser o mesmo do meu irmão, amigo. Olha só. Então não há problema do meu psicoterapeuta ser o mesmo do meu irmão? Não, Luiz. Se não for um problema nem para você, nem para o teu irmão, nem para o psicoterapeuta, não. É uma questão, assim, né? Sossegado. Eu já atendi mãe e filho, cara. Né? Já atendi mãe e filho, já atendi É marido uma coisa e... também só de psicólogos, né? Porque as pessoas acabam meio que se policiando por algumas coisas Isso. assim, né? Por isso que por isso que a questão da sinceridade é tão importante, cara. Essas coisas têm que ser conversadas. Quando eu fui atender, como eu sei que é uma dinâmica diferente, eu falei para os dois, falei, olha, se começar a surgir algum problema no processo por conta da proximidade entre vocês, eu vou encaminhar um de vocês, tá bom? Já atendi amigo e falei mesma coisa na primeira sessão. Ó, se por conta da nossa amizade começar a atrapalhar alguma coisa, eu vou te encaminhar, mas vamos ficar aberto para falar. Se você estiver sentindo alguma coisa estranha, fala aí que a gente troca uma ideia. Então, converse com ele, né? Fala assim, cara, não tem problema para você, para mim tá tranquilo. Então, essa sinceridade é essencial, cara. Ela poupa vários anos de terapia, né? Assim, e poupa vários problemas, né? Assim, já aconteceu de eu falar, cara, acho que não tá andando, né? Por conta da proximidade e tal, né? E às vezes só de conversar disso, a gente resolve o problema, né? Por quê? Porque, porra, essa sinceridade é o que cura mesmo. Aí que entra o lado humano da coisa, né? Pode ser que não dá certo para um, para outro dá. Não tem regra para essas coisas, né? Justamente aí que entra o lado humano da coisa. Isso. Para você pode dar certo, eu atender meu amigo, pode ser que um outro amigo atrapalhe, mas enfim. Só Sim. voltando aqui um pouquinho, cara, que eu te perguntei se você era psicanalista, que eu fiquei uma pergunta assim que eu pensei, né? Você acha que eu sei que a psicanálise tem várias vertentes, assim, né? Sim. Eu nunca estudei a fundo, nunca pratiquei. Inclusive, esse semestre da faculdade é só psicanálise, né? Que a gente está aprendendo lá. Boa sorte. Mas vamos ter em mente a psicanálise clássica. Você acha que com a psicanálise clássica, assim, tradicional, daria para levar uma pessoa à maturidade? Dá para fazer o que o Robbie Williams fez no filme, por exemplo? Não, cara, porque fere vários princípios ali, né? Tipo, primeiro da mecânica da sessão, né? Uma psicanálise clássica não tem esse Não tem ativismo, sugestão, né? não tem esse ativismo por parte do terapeuta, né? Então, assim, você quer que o paciente chegue às próprias respostas. Só que, cara, vamos ver, de onde é que vem essa? Vamos tentar entender essa ideia, né? Você quer, por perguntas, fazer ele chegar à própria resposta, como se tudo estivesse dentro dele. Mas, porra, se tudo tá dentro dele, se as respostas estão ali, por que a vida dele tá uma merda? Né? Essa é uma pergunta, assim, ó. Se ele tivesse as respostas, né? Por que ele não estaria utilizando? Por que ele não estaria ordenando a vida com essas respostas que ele está ali dentro? Né? Porque, olha, o que acontece? O que o terapeuta faz no filme? Cara, ele vai lá e apresenta, ele senta na frente de um banco e começa a falar sobre coisas, né? Ó, atende avô, neto, casal, perfeito. Começa a falar de coisas da realidade, ele começa a trazer elementos novos, né? Talvez aquela informação não tivesse no Will em nenhum lugar. Então, por que você vai esperar, assim, olha, 5 anos para a pessoa chegar a uma resposta, né? Assim, se você pode dar ela em uma sessão. Eu percebi isso, cara. Uma vez eu percebi exatamente isso, assim, olha, eu, por ter passado, novamente, né, a questão do tempo perdido. Eu passei por um longo processo, né, de análise. E eu entendi a dinâmica, assim, mais ou menos de onde você chega. Tipo, tem um destino, tem um fim, né, assim, o negócio. Você chega em alguns lugares, dá para aprofundar mais, beleza. E daí um dia eu estava numa sessão e eu comecei a perceber, né, uma pessoa que tinha algumas questões com pai e mãe e tal. Ela chegou a essa conclusão, né? O que na psicanálise normalmente faria? Terminaria a sessão ali, ficava falando sobre isso, como, né? O terapeuta chegou à conclusão ou o Não, paciente? não. A minha paciente, né? Foi um caso meu. Minha Ah, paciente chegou sua à paciente. conclusão que faltou algumas coisas na criação dela. Faltou algumas questões com o pai, faltou algumas questões com a mãe. Beleza. E assim, o que na psicanálise aconteceria? Bom, a gente ia aprofundar mais nisso, né? Isso seria o insight, a gente ia terminar a sessão ali, beleza.
que eu fiz, né? Eu falei assim, beleza, eu lembrei do meu processo, né? Não na hora, mas assim, já estava internalizado. O que eu fiz que curou essa porra? E daí eu falei pra ela, em uma frase, eu falei assim, ah, beleza, você já entendeu isso? Doeu? Doeu? Né? Ela falou assim, não, doeu. Eu falei, beleza, então o que a gente vai fazer com isso, né? E falei pra ela, falei assim, olha, sabe que como que você vai curar essas coisas que você acha que faltou na tua história? Dando elas. Faltou segurança, né? Teu pai não te deu segurança. Como que você vai fazer? Você vai dar segurança para as outras pessoas. Faltou amor, tua mãe não te deu amor, você vai amar as outras pessoas. Pronto. A hora que eu fechei aquela sessão, eu falei assim, cacete. Isso foi 5 anos do meu processo de análise em uma sessão. E dá para fazer. De verdade mesmo assim, ó, foi mesmo. Essa pessoa está de alta, já acabou o processo. Não é assim. Uhum. Por quê? Porque entendeu. Ela falou assim, ah, beleza, saquei. Não é assim. Então, fechou aquilo. Ela começou a fazer isso, começou a colocar em prática, começou a amar as pessoas, apesar de ela não se sentir amada, começou a tentar ser presença de segurança para as pessoas, apesar de ela não se sentir segura. O que aconteceu? Fechou. Os sentimentos, né, assim, os afetos já não eram o que narrava a história dela. Ela sentia as coisas e ela já conseguia fazer uma coisa de útil. O que isso faz? Ela não só testa a força dela, como ela já se instala num lugar de utilidade. Ela começa. Então, por que a psicanálise faz? Ela estuda esse campo do contorno afetivo, que se a gente for pensar na teoria das 12 camadas, é a quarta camada. Né? Assim, quando você faz Exato. isso com a pessoa, ela testa, ela se arrebenta na primeira semana, ela vê que é difícil, tal, testou a força, já saiu daquele lugar. Já saiu daquele lugar que ela estava. Ela continua tentando mais um pouco e ela começa a ficar boa nisso. Em servir as pessoas, em ser útil, né? Assim, em ser uma pessoa um pouco mais confiante, apesar de internamente se sentir insegura. Pronto, passou o susto. Passou da infância, da adolescência e chegou à vida adulta em uma semana, em 2 semanas. Entende? Então, por isso que é legal da gente entender. Por isso que é legal da gente entender dessas coisas, para realmente a gente conseguir encurtar. Como é que eu posso fazer esse processo que é de 15 anos, assim, segundo a teoria, ou é uma análise sem fim? Como que eu posso fazer isso em uma sessão? E dá para fazer. Por que não dá? Quem que diz que tem que durar 15 anos? De onde é que veio essa ideia, né? A pessoa pode sair da quarta camada para quinta num dia só, né? Sim, Em um dia. Mas é isso, eu realmente também acho que a psicanálise travou? não dá conta, assim, de realmente tirar a pessoa realmente da quarta camada, né? Mas enfim. Cara, eu não quero tomar muito seu tempo aí, não. Sei que você tem suas coisas aí. Obrigado, viu, por participar. A gente falou um pouquinho do filme. É um filme sensacional. Quem tá assistindo aí, assista, né? Gênio Indomável, que ainda não assistiu. É muito, muito bom, assim. E se deixasse, a gente ia ficar falando o dia todo aqui, né? Tem Desses muita coisa assuntos. nesse filme. Sim. Eu até lembrei de uma. A gente estava falando disso, senão eu vou ficar. O Viktor Frankl, na logoterapia, quando ele explica mais ou menos no começo o que seria a logoterapia, ele fala que um cara perguntou para ele: o que você explicaria a logoterapia? Ele fala: o que é a psicanálise para você? Fala: a psicanálise, o terapeuta senta lá, o paciente senta e começa a falar um monte de coisa desagradável pro psicanalista, né? Aí o Viktor Frankl falou: então, na logoterapia é o contrário. O paciente chega aqui, ele vai ter que ouvir um monte de coisa desagradável de mim. É exatamente É isso. muito bom. Que é Exatamente quase isso, como né? se fosse aquela mudança de ótica que a gente falou do início do filme. Né? No início, o paciente chegou e falou um monte de coisa desconfortável para o terapeuta. Foi quase como se fosse uma análise. Calhou que foi Exato. direcionada ao analista, né? Aquela contratransferência agressiva, a gente podia falar. Mas, o que ele... Exato. Pode falar. Exato. Eu ia falar, quando que um psicanalista chega ao paciente e falar, tipo, você é só um garoto, você não sabe porra nenhuma do que você tá falando. Isso. Não, não é. Tanto que aquele lá que ele fala que o cara é gay, provavelmente assim, tinha uma pegada mais de psicanalista, né? Quando. Que é Exato. engraçado no mundo dos psicanalistas, que é realmente assim. Que nem ele fala assim, né? Que o cara tava pronto pra dar em cima dele, né? No início do filme, né? Tem uma cena lá que o Will começa a contar umas histórias, que ele foi numa boate e tal, assim, numa boate que esse terapeuta conhecia, uma boate de gays e tal. E daí o psicanalista já começa a ficar todo assanhadinho, todo animadinho, né? Assim, daí o Will corta ele e fala, pô, você estava pronto para dar em cima de mim, quando que você vai falar que você é gay? Ao mesmo tempo que o psicanalista não tem essa coisa de sugestão, né, de confronto, eles também têm uma coisa assim, sabe? Gravado assim, tá, Luiz? Só pra avisar aqui. Beleza. Eles também têm uma coisa assim de pode tudo.
pode experimentar tudo, pode fazer tudo. Tipo assim, cara, o que eu já escutei de caso, assim, de psicanalista, assim, né? De pegar paciente, né, assim, até próprios, os clássicos, né? O Jung, bicho, comeu várias das pacientes dele. É engraçado essa história, né? Tem várias histórias, assim. Então, cara, ao mesmo tempo que eles não têm essa coisa do confronto, tem essa passividade no processo, eles têm uma atividade moral, sabe? Assim, um ativismo contra a moral, né? Assim, uma coisa assim, sabe, de pode tudo? Eu não posso confrontar meu paciente, eu não posso falar pra ele que isso é bom e isso é ruim, mas eu posso transar com ele, né? Assim, É, porra, pois tipo é. assim, que porra é essa, né? Posso dar em cima do meu paciente, mas eu não posso falar pra ele que se ele fizer isso vai dar merda. Entende como assim, ó, tipo, não se sustenta o argumento deles? Assim, uma É, terapia sugestiva pode dar merda. Mas porra, cara, né, assim, você pode fazer o que você quiser, fazer gato e sapato do teu paciente, e daí você não pode dar uma sugestãozinha pra ele poupar 5 anos da vida dele que vai dar merda? Então, é tipo assim, aqueles. Eu tava até pensando esses dias. Esse pessoal aí que é bem liberal, assim, que sabe, transa com homem, mulher, pansexual, transa com todo mundo, assim, com sabe? árvore, com bolo, com Com pudim, árvore, com cachorro, o cara, né? E aí você chega com um cara desse, às vezes no meio de uma conversa de um bar, assim, você fala, puta, aquele cara é um viado, né? Você fala umas palavrinhas assim, sei lá. Essa pessoa fica assim, você não pode falar isso. Mas a pessoa, né? Não é sim, umas coisas assim? Você não sim, pode falar isso. Como você chama a pessoa de viado? é, Eu não tô falando pra ninguém chamar ninguém de viado, mas você percebe que, porra, a pessoa come cachorro e é. aí se fala uma palavrinha, né? Ela foi tipo assim, né? Essas coisas assim. Se mandar ela tomar no cu, ela fica puta. Aí fala, porra, mas. Né, até lembrei Você agora. transa com umas zebras, velho. Tá preocupado que eu falei Sim. viado, cara? Tem um episódio, sei lá, acho que é o 20, 30 do True Outspeak do Olavo, cara, que ele fala exatamente isso. Assim, ele fala, porra, né? Manda tomar no cu, fica no puto, mas vocês gostam de fazer isso, então eu falo assim, ó, tem que mandar você não tomar no cu, né? Assim, porque daí É. vai ser uma ofensa. Então é bem isso, cara. Assim, ó, essa é a minha visão que eu tenho. Tipo assim, olha, alguns psicanalistas, né? Não são todos, tem alguns sérios, mas tipo assim, olha, eles não têm limite, sabe? Não tem nada que barra eles. Não tem nada que barra Uhum. eles, assim, tipo, pode fazer, se eu consigo fazer, eu posso, sabe? Se eu consigo fazer, eu faço, independente das consequências, independente de certo e errado. E daí, né, tenho lá minhas dúvidas sobre como isso funciona. Você não poder dar uma orientação, mas você pode dar em cima, né? Aí fica a reflexão aí pro pessoal. É. Inclusive, esse. Desculpa, eu falei que já ia só para finalizar Sim. aqui. Esse semestre, o meu professor até falou alguma coisa assim, né? Professor de psicanálise. Ele falou assim: vamos supor que uma pessoa chegue no consultório, ela só quer resolver uma fobia. A pessoa tá angustiada, que ela tem uma fobia, sei lá do quê. E aí a pessoa vai lá sei lá, faz um TCC, cognitivo comportamental, e resolve a fobia. Ele falou assim, mas para nós psicanalistas, a gente não vai estar feliz com isso. Porque se ela tem fobia, a gente vai querer buscar o. Fala, bicho, até que ponto, assim, a pessoa não quiser, a pessoa só quer resolver a fobia, velho, tá Não, e cagando, foda-se que assim. você não tá feliz. Se o paciente tá feliz, tá satisfeito, deixa ele ir embora, Pois porra, é. né? Às É, vezes a pessoa nem teve algum problema com o pai ou alguma coisa, o psicanalista sugere que ele teve algum problema que nem existiu, sei lá, sabe, essas coisas assim. não, e é muito louco, cara, porque nossas memórias são muito falhas. Esses dias eu tava assim, né? Tava no aniversário da minha família, e daí tava 3 pessoas lembrando do mesmo evento. Cada um contava de um jeito. E conforme Exatamente. eles iam falando, a memória ia se modificando. E daí se eu fico lá, assim, olha, você já tem um laço afetivo comigo, porque a psicanálise tem uma coisa afetiva mesmo. Então já tem uma carga emocional. E daí você fica lá todo dia perguntando assim, ó, e tua mãe, né? Mas e não foi isso? E não sei o quê. Daqui a pouco você começa a achar que tua mãe foi uma filha da puta. Porra, quando ela deu Exato. tudo que ela tinha pra te criar, pra fazer as coisas que tinha pra fazer. Teu pai também, né? Porra, falhou com você, mas era tudo que ele tinha. Então fica ali toda semana perguntando, e aí? E teu pai? E teu pai? Essas coisas que não são sugestivas, elas acabam sendo mais sugestivas do que uma sugestão direta. De tipo assim, ó, vai lá e dar um abraço no teu pai, às vezes é menos sugestivo do que eu ficar toda semana perguntando, pô, será que não faltou Cara, alguma... Pode falar. sensacional isso aí que você falou, cara. Muito bom. Hum, O que não é sugestivo, às vezes acaba sendo mais sugestivo. isso, porque assim, é o em cima do muro, né? Assim, você tá É, empurrando, você tá tipo assim, você tá
ali falando para a pessoa que você está em cima do muro, mas você está puxando, né, de um lado para o outro. É assim, é extremamente sugestivo. Todo psicanalista, assim, supõe que você tem problema, que você quer comer tua mãe, que você tem problema com teu pai. Tipo assim, tem alguma coisa mais sugestiva que isso? Pô, quando senta um paciente na minha frente, eu não sei que porra tá rolando na vida dele. Não sei o que aconteceu. Não sei o que ele precisa. Entende? Então eu tô curioso para entender. Então se eu falo para ele dar um abraço no pai dele, parece uma coisa extremamente sugestiva. Mas eu tô muito curioso sobre o processo, sobre a coisa mais essencial. Então quando a gente fica assim, ó, falando que a gente não é sugestivo só na fala, mas no fundo a gente tem, porra, é uma mentira na base. Não tem como curar. Por isso que não, por isso que eles não falam de cura. Nisso eles estão certos, eles não falam de cura. Não tem assim, Freud, né, nenhum psicanalista fala assim, ó, de cura. Eles falam de alta, eles falam de análise interminável, eles falam de você virar Pro analista. universo deles, eles estão certos, né? Porque não cura Isso. mesmo. Isso. É quase um esquema de pirâmide, cara, se você for ver bem. Tipo assim, ó, o que que é a alta do analista? Virar analista. Né? Assim, ele passar por um Fala, vou ficar 15 passo anos lá. com esse aqui, se eu vou te passar, você vai ficar mais 15 anos com esse Isso, é aqui. tipo Rinodê, né? Assim, é tipo assim, ó, você vira psicanalista, daí você faz mais um monte de psicanalista, né? Assim, ó, é isso, tipo, mas eles não falam de cura. Enquanto, porra, eu já vi paciente ser curado da ansiedade, já vi paciente ser curado de trauma, tipo assim, dá pra curar, né? Assim, então, enfim, né? É isso. Com certeza. É isso, cara. Obrigado aí, Vamos viu, pro pelo ponto final, papo. porque há esse fenômeno na psicoterapia. O que que ele falou? Podemos responder ou você quer pra você fechar, Gui? Pode responder. Demorou. Que é legal isso que o Luiz falou. Cara, porque, ó, Luiz, a gente tava falando, cara, esse problema não é só na psicoterapia, né? Essa desumanização é geral. Na psicoterapia isso só é mais cobrado, isso só fica mais Sim. evidente. Então, o que que acontece, cara? Eu vejo muito isso, cara, como uma carência de referências, uma carência de modelos a serem seguidos. Porque lembra que a gente falava no início que 99% do nosso aprendizado se dá por mimetismo? A gente aprende as Sim. pessoas, né? A gente aprende vendo as pessoas fazendo, só que a gente não tem referência. Me fala um velho sábio da tua família, Luiz. Uma pessoa que você pode ir lá e pedir conselhos e ela vai te dar conselhos bons mesmo. Você pode recorrer a ela assim, falar assim, tipo, um vô da vida, assim, ó, vô, tô com essa treta no relacionamento, tô com esse conflito espiritual, tô passando por esse questionamento no trabalho, e a pessoa vai saber te dar um conselho mesmo, assim, né? Ou Ixi, uma raro. pessoa... não tem, tipo assim, os velhos sábios, eles já morreram. Os nossos avós, eles já estão perdidos. Eles já precisam também de ajuda. Eles já precisam de carinho, de amor, de orientação, tanto quanto a nossa geração. Então, o que a E gente, velho, hoje em dia tá preocupado com o corpo, né? isso, exato, quer ser um eterno jovem. Não abraça que, É. tipo assim, né? É isso. Os velhos hoje em dia, eles querem ser jovens. E eles ainda não entenderam qual que é o lugar deles hoje. Qual que é o lugar do velho? De ser fonte de orientação. O sábio, ele faz o quê? Ele ordena as coisas, ele orienta, ele mostra a realidade e fala assim, oh, é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque ele já viveu pra caralho. Ele sabe como as coisas funcionam. Não porque ele estudou, não porque ele... Não, mas porque ele viu como as coisas funcionam. Então, o que que é isso? Isso é uma crise de personalidades maduras. Né? No fim, o Ítalo já falou isso, né? Uma crise de santos, né? Ou seja, pessoas realmente assim muito boas que a gente pode olhar para a vida delas e falar assim, opa, dá para viver assim, né? Então, quando não tem isso, o que nos resta? Ser. Quando você olha para o teu meio, para tuas amizades, para tua família, e você não encontra essa pessoa, primeiro você vai ter que buscar fora, em livros, em Instagram, O pagar farol, mentoria, né? pagar Igual aquele terapia, farol. exato. Isso. E você vai ter que ser essa pessoa para as pessoas que estão à tua volta. Uma pessoa tem o poder de realmente, assim, olha, reordenar o rumo de uma família, de uma comunidade, né? Não, porra, o que que o Ítalo está fazendo no Brasil? Ele é um. Ele não responde assim, ó, ele é uma pessoa, né? E você pode ser essa uma pessoa na tua família, no ambiente que você está, no teu grupo de amizades. Eu sempre falo isso para os terapeutas que eu e o Vinícius, a gente fala isso para os terapeutas que a gente orienta. Não tem como você estar com a tua agenda vazia. Tua agenda tá cheia. Tem muitas pessoas na tua vida. Só que o que acontece? Você quer o pago, o consultório, a coisa bonitinha. Mas, porra, tua mãe tá cheia de problema aí, tá cheio de medo, né, assim, né? Teu cunhado tá cheio de minhoca na cabeça. Só que a gente não quer fazer esse trabalho. A gente quer só, assim, ó, trabalhar como psicoterapeuta, mas a gente não quer ser. Né? Assim, o ofício do psicoterapeuta, ele sai do consultório, né? Assim, ele é uma vocação mesmo. A gente tem que ser essa porra. Tem que estar em um ambiente e ser uma presença que ordena, que ajuda as pessoas a amadurecerem, que cura, né? Essa é a nossa primeira missão, ser independente do ambiente. Pensa, se você só é psicoterapeuta no teu consultório,
porra, daí fudeu, né? Assim, né? É, Você tem, né? Você recebe ali, mas o trabalho é muito mais amplo que isso. exatamente. Isso aí. E é o que o Robbie Williams, no fim das contas, foi pro Will ali, né? Foi o Isso. farol. Né? Beleza, então. Quer falar alguma coisa aí? Tá com o seu clube aberto lá? Quer fazer propaganda para minha audiência altíssima aqui do meu Instagram? Cara, esse eu nem anuncio aqui. Esse eu nem anuncio no Instagram, tipo assim, porque a gente tem 30 vagas e fecha o negócio, assim. Já fechou de primeira, eu Ah, nem tipo, divulgo. é para Mas dar eu te mais passo uma essa atenção mais individual, né? Isso, a gente não pretende crescer. A gente tem outros projetos que a gente pretende crescer, mas essa coisa de psicoterapeuta a gente vai num a um. Porque não é tanta gente Ah, assim, a gente também não quer crescer. A gente vai subir o preço, né? Assim, a gente sempre está subindo o preço, mas assim, qual que é a proposta, né? É uma mentoria zerando a psicoterapia para terapeutas. E a nossa meta é a seguinte: toda quinta-feira a gente tem estudo de caso, e a ideia é que você não saia do estudo de caso sem saber como conduzir o seu paciente até a alta. Pode levar um ano, dois, uma semana, pode dar pra fazer em uma sessão, mas é você não sair com dúvida do que você tem que fazer. Agora, fazer vai ser um processo realmente de se articular, tal. Então, a promessa é você não ficar com dúvida de como conduzir o seu paciente até a alta, né? Se alguém que vê isso que estiver interessado, pode me mandar um direct, porque eu não vou anunciar aqui no Instagram, não vou divulgar em nada, não, né? Isso aí é só para quem quiser, né? Quem quiser é só chegar. pô, até eu tô entrando, acho, daqui a pouco aí, quem sabe eu. Show, conversamos. A gente está terminando uma turma agora que é 3 meses de acompanhamento, né? 3 meses de mentoria. E daí a gente vai renovar, vai ver quem que vai ficar, e a gente vai ver quantas vagas sobram. Mas daí com certeza, né? Trocou uma ideia aí, se quiser, Beleza. tamo junto. Valeu, Lu, valeu, Bruno, valeu, Luiz, pessoal que participou aí. Bacana, hein? Obrigado, Luca. Obrigado mesmo, cara, por esse tempo. Foi bem importante para mim. É um assunto que eu já queria, de algum modo, falar desse filme, desse assunto de algum modo, Show. assim. Foi muito bom mesmo. Beleza? Imagina, cara, foi uma alegria. Valeu pelo convite. Sempre que precisar, só mandar mensagem aí, tamo junto. Conte comigo. Opa. Tamo junto, hein? Fechou, Grande meu caro? abraço. Valeu, bom trabalho aí, boa noite. Falou, Valeu. Tchau, fiquem com tchau, Deus. pessoal. Até mais.